E aí, galera, nesse ritmo africano a gente vai começar a nossa aula 3 dessa semana, hein? Nós já vimos a aula 1, que foi aquela que eu postei no comecinho, aí nós tivemos a nossa aula online e agora vai aparecer aí para vocês a aula 3, né? A não ser que você de repente tenha assistido antes, né? Antes da aula online que eu passei para você. Beleza, galera? Ou, né, no caso do professor Fábio ou da professora Glaucia, que me ajudaram a preparar essa aula aqui, eles também, de repente, vão assistir esse vídeo depois que tiveram a aula online com a Glaucia ou com o Fábio. Beleza, galera? Então a gente já vai direto para o capítulo 6, chamado África, Paisagens Naturais. Lembrando que eu passei esse capítulo, né, lá no meu canal no YouTube, dei o capítulo, passei lição, corrigi exercícios, né? Os vídeos estão no YouTube, a correção do exercício está no HD virtual, mas nós vamos retomá-lo, né, nessa aula aqui como uma forma de revisão, beleza? Então vamos começar. Tá aí, ó, aula 3, semana de 4 a 8 de maio, capítulo 6, África, Paisagens Naturais, e eu sou o professor Adalberto. Beleza, galera? Vamos lá. Então o que nós vamos falar primeiro da África? Tá aí, ó, África, o mapa físico. Então o mapa físico é o mapa de relevo. E olhando esse mapa, o que a gente pode observar aqui, ó? As partes mais escuras são as partes montanhosas, né? Então a parte marrom aqui são as áreas de montanha. As partes alaranjadas, amarelas, são os planaltos. E as partes verdes, geralmente, né, são as planícies. Os planaltos, as montanhas, são assim definidos, né, pelas altitudes e porque perdem mais matéria do que recebem. Já as planícies recebem mais matéria do que ganham. Vamos ver aqui se é verdade essa forma como o mapinha está mostrando. Bom, primeiro, eu disse que as partes verdinhas aqui são as áreas de planície, certo? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos analisar essa aqui, ó, no extremo oeste da África. Essa regiãozinha aqui, ó, é uma parte bem verdinha para a gente analisar. Será que é de fato uma planície? Vamos dar uma olhada nela aqui no Google Earth. Primeiro vamos para a África e vamos dar uma olhada aqui, ó. Então aquela área de planície, pelo que eu lembro lá, é mais ou menos nessa região assim, no extremo oeste da África. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, Guiné-Bissau, o país aqui em questão é a Guiné-Bissau, em que eles falam português, como nós, né? E aqui vamos numa cidade. Vamos ver se realmente é uma planície, se parece com uma planície. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse lugar. Olha só, cara, parece um lugar bem pobrezinho, né? Acho que o carrinho do Google não passou por aqui para a gente dar uma olhada. Mas mesmo assim dá para a gente colocar o bonequinho do Google aqui e aí a gente vai ter uma noção do relevo. Olha aí, tudo plano, tudo planinho, né? Baixas altitudes, áreas planas. Então é a característica da planície, beleza? Então, essa região aqui, onde lá estava mostrando que é uma planície, a gente pôde verificar nesse Google Earth que realmente, né, a região aqui é uma planície, é uma área de planície. Então, olha só, por que essa área plana recebeu mais sedimentos? Então, olha só, a gente tem o rio, as chuvas, o vento, todo o processo erosivo, né, vai acabar formando essa planície. Lembra da nossa planície litorânea aqui, né? Onde está Santos, São Vicente, Praia Grande, Caraguá, Ubatuba. Tem uma faixa bem estreita de planície aqui no nosso litoral. Bom, vamos voltar lá para o slide. Vamos ver agora então as montanhas. Tá vendo aqui que nessa região aqui é uma área montanhosa? Pois é, galera, nessa região aqui, ó, bem onde eu estou correndo o mouse, é o tal do Rift Valley. É uma região que muito provavelmente, né, daqui a muito tempo, vai se separar, muito tempo, claro, para a nossa vida, né, para a vida do planeta é amanhã. Vai se separar, vai formar uma nova ilha ou um subcontinente, né, por causa do tamanho.
tá bom? Então isso aqui é o Rift Valley. Então é uma área com montanhas, com vulcões, tá? Será que a gente acha algum vulcão? Vamos dar um rolezinho para lá. Vamos lá para o leste da África agora. Opa, cheguei aqui. Lembra, ó, para nós aqui essa região é montanhosa, ó, onde eu tô, tá vendo? Olha essa região aqui, ó. Vamos bem aqui, porque é fácil localizar. Ó. Aqui é o Lago Vitória e aqui a gente tem uma área montanhosa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Achei o Lago Vitória, né? E vamos do lado. Será que é uma área montanhosa? Ó, detalhe. Aqui, ó, é uma planície litorânea. Olha a altitude aqui, ó. 100 metros, 50, 20, 1, 2, né? Ó, é uma planície litorânea. À medida que eu vou entrar para o interior do continente, olha a altitude aqui, ó, 1.000 metros de altitude. Olha aqui o Lago Vitória, ó, ele está 1.000 metros acima do nível do mar. E olha o que a gente vai achar aqui, atenção, 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 é o Monte Kilimanjaro, com os seus 5.000 metros de altitude. Deixa eu ver se eu acho uma pontinha aqui com 5.000. 5.600 metros de altitude, tá? Então nós temos aqui alguns vulcõezinhos nessa região, né? Olha outro aqui, ó, o Monte Quênia. Que bonitinho que ele é, né? Bonito e extremamente alto. Vamos ver a altitude aqui do Monte Quênia também, ó. Batendo ali os 5.000 metros de altitude. Então, galera, essa aqui é uma área, né, montanhosa. Será que a gente acha aqui o bonequinho do Google para a gente ver se é realmente uma área montanhosa, uma área de planalto, pelo menos? Aqui tem uma cidadezinha, aqui tem um aeroporto, meu, no pé do vulcão, é isso mesmo? Meu, não pode ser, né? Que coisa louca. E olha aqui, galera, essa aqui é uma pista de aeroporto mesmo, cara. Que louco, será que os caras... Que estranha, né? Mas vamos pôr o nosso bonequinho aqui, vamos ver se dá pra ver a montanha direitinho. Aí, ó, já começa a ver os morrinhos, né? Então a gente percebe que essa região aqui é uma região de planalto, beleza? Bom, tem mais área montanhosa na África, né? Então aquela parte marronzinha que mostrou lá no mapa é a área de montanha. Olha os morrinhos aqui, que bonitinho, mais um vulcãozinho pra gente ver, não é? Então, olha só, dá para ver, né, que é uma área cheia de morros, portanto, uma área de planalto. Uma outra área montanhosa que é legal mostrar é a cadeia do Atlas, que fica no extremo norte da África. Aqui, ó, entre o Marrocos, a Argélia e chegando até a Tunísia, ó, tá vendo? Aqui é a Tunísia, aqui é a Argélia e aqui é o Marrocos. E essa aqui é a cadeia do Atlas. Ela, em alguns lugares aqui, ela vai atingir 2.000 metros de altitude, né, nos picos mais elevados. E o que é interessante dela? Se a gente olhar a cadeia do Atlas aqui, ó, você vai ver o seguinte. Nessa faixa litorânea, tá mais verdinha, né? Aqui a capital do Marrocos, Rabat, tá? Nessa parte mais litorânea tá verdinha. À medida que eu me afasto, ó, lembra que a cordilheira está aqui, né? A cadeia do Atlas está aqui. À medida que eu me afasto, olha como está ficando o deserto. Por quê? Um dos fatores que favorece a formação do deserto do Saara é essa área montanhosa. Essa área montanhosa barra as chuvas que vêm do norte, não permite que as nuvens carregadas de umidade ultrapassem essa área montanhosa, e aí, nessa região aqui do outro lado da montanha, não vai ter muita chuva, portanto vai formar um deserto, beleza? Então, olhando aqui nessa região, nesse mapa, a gente falou aqui um pouco das montanhas, das planícies e dos planaltos. No meu próximo mapa, nós vamos falar da hidrografia. Eu já falei um pouquinho de hidrografia lá naquele vídeo, né, no meu canal no YouTube, que a gente teve essa aula em março, antes das férias. Agora, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Esses são os principais, ó. O Rio Nilo, que é lindíssimo, né? Eu adoro o Rio Nilo. O Rio Níger, o Rio Congo, o Rio Zambeze e o Rio Orange, tá? O Rio Níger, ele atravessa o país que tem o menor IDH do mundo, o Níger. Eu falei um pouco sobre ele lá no outro vídeo. O Rio Congo é um rio que atravessa a área florestal e o Rio Nilo é fantástico. Vamos ver o Rio Nilo, vai? Eu adoro mostrar o Rio Nilo. Olha ele aqui, ó.
Ele nasce nessa região úmida, que a gente percebe que é mais verde aqui por causa da umidade, forma uma floresta, e ele vai atravessar o Sudão do Sul, vai entrar no Sudão, olha ele atravessando o Sudão aqui, e vai entrar no Egito. Legal? Eu gosto sempre de mostrar a parte do Egito, porque é encantador. Olha a área desértica aqui, ó. E aqui nós temos uma represa, a represa de Assuã. E olha aqui que legal, ó, existe uma barragem aqui, né, que foi construída para a geração de energia hidrelétrica. Olha só aqui, nós temos um aeroporto, que bonitinho, tá? Bom, e o rio Nilo, então, vai seguir rumo ao norte até desembocar no mar Mediterrâneo, nesse grande delta, o chamado Delta do Nilo, já ouviram falar? E aqui a coisa mais legal de mostrar, que eu adoro mostrar, é que isso aqui não é o Rio Nilo, isso aqui é o Vale do Rio Nilo. O Rio Nilo é só esse negocinho preto que está correndo aqui, né? Mais os canaizinhos de irrigação que nós temos atravessando o vale. Alguns canaizinhos aqui, ó, de interferência humana, né? O homem que construiu, para quê? Para irrigar as áreas de plantio. Imagina que do lado é tudo deserto, né? Tanto de um lado, tanto no leste quanto no oeste, é tudo deserto. Como é que o cara vai desenvolver a agricultura no deserto? Simples, com irrigação. Ou melhor, não é simples não, porque se eu for irrigar essa área desértica aqui também não vou ter um grande sucesso, beleza? E por que que aqui eu tenho? Porque esse é o Vale do Rio Nilo. Durante milhões e milhões de anos o rio foi depositando sedimentos aí e esse terreno ficou mais fértil. Então a fertilidade desse terreno mais os canaizinhos de irrigação para irrigar a lavoura, eu consigo ter uma boa produção agrícola. Lembra lá da nossa curiosidade? Cadê as pirâmides? As pirâmides estão nessa pontinha aqui, se eu não me engano. Olha aqui, achei de novo. Olha elas aqui, que bonitinhas. Beleza? Bom, então esse é o Rio Nilo, um rio importante também que a gente muitas vezes, se eu mostrar a imagem dele sem revelar o lugar, muita gente vai achar que é o Rio Amazonas, né? Porque é um rio que atravessa uma área equatorial, então tem uma floresta densa como essa daqui, né? Que é a floresta do Congo, e atravessando essa floresta está o Rio Congo, beleza? Bom, olha ele aqui, ó. Olha só, e parece muito mesmo com o Amazonas, porque tem como se fosse o Rio Negro aqui, né? O Negro e o Rio Solimões aqui, tá bom? Bom, então esse aí é o Rio Congo. Outro rio importante que vai desaguar aqui em Moçambique é o Rio Zambeze. É um rio que muitas vezes eu vejo lá no Animal Planet, na Discovery Channel, porque eu adoro assistir programa de bichinho e de vez em quando eles mostram uns crocodilos aqui, não é? Bom, aqui na África do Sul tem o rio Orange, o rio Níger, que eu disse que ele atravessa a área mais pobre do mundo, ele está aqui, ó. Ele está correndo essa região aqui e vai desaguar aqui na Nigéria, ó. Dá para ver uns tracinhos dele aqui, ó. Tá vendo? Então esse rio aqui também é um rio extremamente importante lá na região da África. Bom, um pouco da hidrografia da África, vamos falar agora do clima e da vegetação no continente africano. Olha esses dois mapas. O que chama a atenção para a gente aqui? Primeiro, no mapa de clima. À medida que eu saio daqui e vou em direção ao norte, eu vou encontrar um tipo de clima idêntico do que se eu sair daqui e ir em direção ao sul. Opa, mudei aqui o slide, espera aí. Então, olha só, vamos começar aqui, ó. Equatorial, tropical, semiárido, desértico, volta para o semiárido e mediterrâneo, beleza? E aqui, ó, de novo, agora para o sul, equatorial, tropical, semiárido, desértico, semiárido e mediterrâneo. Beleza? Então, tanto para o norte como para o sul, os climas eles vão se repetindo, beleza? Como se fosse um espelho. E qual que é a vegetação correspondente? Então, na área de clima equatorial, nós temos a floresta equatorial. Na área de clima tropical, aqui nós vamos ter as savanas. Na área de clima semiárido, as estepes, né? Aí, aqui as savanas e estepes na área de clima tropical, depois os desertos, né? No caso aqui o deserto do Kalahari, o deserto do Saara,
e a vegetação mediterrânea, tanto aqui no extremo sul como aqui no extremo norte, e aqui a vegetação de altitude, que são as áreas montanhosas. Beleza? Na área de clima equatorial, uma floresta densa, fechada, parecida com a floresta amazônica. Na área de clima tropical, nós temos as savanas, né, que é ali onde estão os leões, os gnus, os búfalos, os leopardos, e aí aqui em uma área mais desértica, né, também tem um leãozinho aqui no Kalahari, né, nas regiões do Kalahari, um pouquinho mais para essa região aqui. E na África do Sul, o clima mediterrâneo, tanto né, com a vegetação mediterrânea, tanto no extremo norte como no extremo sul. Beleza? Bom, e aqui nós temos a análise do climograma. Ao analisar um climograma, a gente tem que ficar atento a muitos detalhes. Por exemplo, a linha vermelha indica a temperatura. Nesse caso aqui, as temperaturas estão sempre acima de 20 graus Celsius, ou seja, é um clima quente o ano inteiro. E as chuvas só tem aqui 3 meses, que no caso aqui do Gabão, na linha equatorial, nem dá para falar muito que é inverno, que é verão, porque está muito perto da linha do Equador, tá? Mas é uma quantidade de chuvas bem menor. Mas, no geral, chove muito nesse lugar. Então, um clima quente e úmido é o clima equatorial. Beleza? Aqui do lado, na Nigéria, em Lagos, né? O que nós temos? Uma linha de temperatura também sempre acima dos 20 graus Celsius. Então, é também um clima quente o ano inteiro, só que as chuvas elas ficam concentradas aqui na faixa do meio do ano, ó, entre maio, junho e julho. Ou seja, um clima quente com chuvas concentradas no verão. Esse é um clima tropical, beleza? Do outro lado aqui, temperatura também sempre acima de 20 graus, com chuvas escassas. Aí você vai falar assim, professor, mas a barra de chuva está aqui em cima. Mas dá uma olhadinha aqui comigo, ó. 220 milímetros é o mês de agosto que tem a maior quantidade de chuvas, beleza? Olha do outro lado, o mês que tem a maior quantidade de chuvas está na casa dos 380. Olha aqui no equatorial, chegando nos 500 milímetros de chuva. Então, não dá para comparar a quantidade de chuvas que cai aqui com a quantidade de chuvas que cai aqui, beleza? Então, aqui nesse caso, temperatura quente, com chuvas escassas e um pouquinho mais concentrada no verão. Então, esse é o clima semiárido, tá bom? Aqui nós temos, olha aí, que o climograma do Cairo, no Egito. Quase não chove, não chega a 20 milímetros, mas não chega a 10 milímetros de chuva nos meses de janeiro ou dezembro. É muito pouco. Um clima sem chuvas é um clima desértico, não é? E aqui do lado, o clima da cidade do Cabo, que apresenta clima mediterrâneo. Qual é a principal característica do clima mediterrâneo? À medida que as chuvas diminuem, né, à medida... Ai, caramba, eu fiz besteira aqui. Ó. À medida que a temperatura diminui, olha aqui a temperatura diminuindo, a linha representa a temperatura, as chuvas aumentam. Ou seja, as chuvas são concentradas no inverno, beleza? Para nós aqui é o contrário, né? Quando chega o inverno, a gente tem escassez de chuva. Por exemplo, agora a gente está em abril, já está, né, se tornando mais raro os tempos chuvosos e tudo mais. Às vezes, julho fica um mês inteiro sem chover. Então, o nosso inverno é mais seco. O verão não. No verão a gente ouve falar de deslizamento de terra, desmoronamento, né, enchentes. Por quê? Porque a quantidade de chuvas é muito maior. Então, em praticamente todos os lugares do mundo, as chuvas elas são mais frequentes no verão. No clima mediterrâneo é o contrário. As chuvas são mais frequentes no inverno por causa de um fenômeno chamado massas de ar. Mas isso é uma coisa que outra hora eu explico. Beleza, galera? Bom, terminamos aqui. Então eu gostaria que vocês se preocupassem agora em fazer as questões que eu propus.
pode entrar lá no Forms, né, no aplicativozinho, ou então você vai clicar no seu link que está lá no Tarefas, no próprio Teams, vai entrar no Forms e responder as perguntinhas que eu fiz. Beleza? Beijão, até a próxima. Eu vou continuar aqui no meu ritmo africano, tá certo? Tchau, tchau, galera!